A paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos, estudantes da Escola Bíblica Dominical, reunidos mais uma vez e louvando ao Senhor por mais essa lição abençoadíssima. Segunda lição da revista Nova, irmãos, e nós estamos hoje com o texto que está no segundo capítulo da primeira carta, ou seja, 1 Timóteo capítulo 2, né? Nós vamos estar estudando e baseados nesse texto. E o autor da nossa lição vai falar sobre o comportamento no culto público. O tema, eu confesso que me empolga muito, né? E para nós, da Igreja em Correios, para todos aqueles, né, que nos acompanham pela internet, para todos aqueles que congregam, né? Eu acho que para qualquer cristão realmente é um tema extremamente empolgante. Como eu disse, o nosso texto básico está em 1 Timóteo capítulo 2, e eu vou ler apenas 2 versículos por uma questão de tempo. Você tem que ler todo esse capítulo pequenininho, né? E todos os textos semanais também, riquíssimos. Destaco aqui nessa revista, nessa lição, a importância dos textos semanais. Muito bom. E 1 Coríntios capítulo 12. Meu Deus! Como vai falar de comunhão sem 1 Coríntios capítulo 12, irmãos? Não tem como, né? Bom, o texto que eu proponho é o seguinte. 1 Timóteo capítulo 2, vamos ler o verso 8. Diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Isso vai se adaptar melhor, ou vai ser mais adequado, ao nosso primeiro tópico da lição. O segundo tópico, também específico que eu quero propor para você o versículo 9. Vamos ler? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, comportamento no culto público. E aí nós já imaginamos, existe um culto privado? Existem outros modos de cultuar a Deus? Nesse público, como deve ser o nosso comportamento? Existe diferença de comportamento para homens e mulheres? E aí a gente abrangindo mais, para crianças, adolescentes, jovens e idosos? Nós estudaremos alguns padrões básicos aqui de comportamento e importantíssimos para a nossa compreensão. O objetivo da lição é assim: aprender a cultuar a Deus segundo a vontade dele. Isso aqui, só nesse objetivo, tão somente, isso já quebra um monte de conceitos errados e até mesmo quebra totalmente as nossas próprias vontades. Porque é segundo o conceito de Deus. Então, vamos entrar um pouco nisso? Vamos mergulhar um pouco nessa lição. Eu tenho pouco tempo e ela é uma lição muito longa, né? Para quem estudou, viu aí como deu trabalho, com toda certeza. Então, a introdução, eu quero ler um pedaço dela que diz assim: a igreja existe para adorar a Deus. Fomos criados e salvos para a adoração. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quer dizer, ter felicidade nele para sempre, viver na eternidade. Eu gostei disso. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Por quê? Através de todos os meios possíveis, ele caminha para esse fim de adoração, que é mais amplo do que o que nós temos como conceito de culto público. Atenção para isso. Quando nós estamos falando que o fim supremo e principal do homem é adorar, é glorificar a Deus, porque em tudo que nós fazemos na nossa vida, nós deveríamos glorificar a Deus. Em nossas profissões, no nosso dia a dia acadêmico, no transporte público, no relacionamento familiar, em tudo, em todas as situações onde você pode imaginar. E acaso, se você não glorifica a Deus, você deve mudar o modo que você vive. É interessante isso. Mas
falando um pouco mais aqui sobre culto público, eu fico com a citação, porque aqui ele vai colocar muitas citações adicionais de autores importantíssimos, todos eles, mas William Temple, acha aí. William Temple disse: a única coisa que pode salvar este mundo do caos político e do colapso é a adoração. A única esperança do mundo é a igreja, e a única esperança da igreja é o retorno à adoração. A quem? A Deus. Não ao homem. Não às próprias vaidades, não ao próprio ego humano, não. Uma volta à adoração e à pregação cristocêntrica, em todos os sentidos. Medito muitas vezes com algumas pessoas da igreja, alguns irmãos do louvor, algumas outras pessoas mais chegadas a mim, que são também da área de louvor da igreja, e até de outros lugares, de outras igrejas também, e costumamos falar muito o seguinte: muito do louvor, das músicas, né? Vamos colocar nesse termo que fica melhor, muito das músicas de hoje, nós percebemos que muitas músicas hoje, elas são músicas sem um conteúdo cristocêntrico. E fazemos a pergunta vital: por que isso acontece? E existe apenas uma resposta: é que a teologia é ruim. As pessoas estão se alimentando mal. E nesse se alimentar mal, ou seja, não tendo a Bíblia como regra de fé e prática, é evidente que o produto disso será um produto não aceitável por Deus. E, com certeza, algo que não agrada ao Senhor e também não edifica a igreja, não espiritualmente. Às vezes, são conteúdos, porque a teologia é ruim, o louvor é ruim. Se a teologia for ruim, o modo de vida é ruim, o relacionamento é ruim. Então, há de se fazer uma volta à palavra de Deus. Há de se fazer uma volta a ter Cristo como centro de tudo que nós fazemos. E na direção do Espírito Santo, contando sempre com a misericórdia do Pai Eterno. Já está a trindade aí, né? Bom, vamos lá. Homens, oração missionária, o autor vai colocar esse primeiro tópico para nós. E eu gostaria de pular, porque nós temos várias coisas. A oração é a chave para o evangelismo eficaz, e ele coloca aí R.A. Torrey. O fator humano mais importante para o evangelismo efetivo é a oração, sem dúvida. Vida de oração, vida de busca, vida de oração. Eu não estou falando períodos de oração e nem simplesmente campanhas de oração. Vida de oração. Isso é importantíssimo. Porque você está evangelizando, está falando do amor de Cristo, está fazendo aquilo que é o fim para o qual você foi chamado. Adorar a Deus também falando de Jesus, amando, distribuindo e compartilhando essa mensagem de todas as formas, com testemunho, com a vida, com o andar, e também pregando, falando daquilo que o Espírito Santo tem revelado ao seu coração. O autor ele coloca alguns subtópicos aqui na sequência, e eu quero me apegar, e se você tiver alguma dúvida, coloque no nosso canal aqui a dúvida, e eu estarei respondendo a você de maneira particular. Mas eu quero pular aqui para outra página, a página 10 da sua revista. Se você tiver dúvida, alguma colocação para fazer nesses textos, faça, tá? Mas eu quero ir à base teológica para a oração missionária. Nesse texto que o autor vai colocar aqui, nós vemos o seguinte: a base teológica para a oração. Primeiro ponto: o objeto da oração é Deus. Isso está aqui baseado no versículo 5 de 1 Timóteo capítulo 2, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bom, primeiro ponto: o objeto da oração, aí ele coloca Deus, porquanto há um só Deus, verso 5. Há um só Deus verdadeiro para todos os homens e todas as nações. É o Deus da revelação bíblica. Deus é um só para os judeus e gentios, Romanos 3, 29. Todos os outros deuses são inúteis e são resultado
simplesmente da imaginação de homens, ou seja, eles não existem. Dentro da realidade divina, dentro daquilo que Deus fez, não existe nenhum ser superior a ele ou igual a ele. Nós fomos criados à semelhança de Deus, em alguns aspectos, beleza, e uma fagulha divina está em nós, porque a vida foi dada por Deus. Irmãos amados, a adoração é o nosso objetivo. Mas quando nós nos voltamos a Deus em adoração e no culto público também, trazendo mais para dentro do tema que nós estamos hoje aqui abordando, o culto público, nessa questão do culto público, esse culto é a Deus. É ao Deus Pai, não que existam outros deuses, existe apenas um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O alvo da nossa adoração é o Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus da igreja, aquele que deu o Cordeiro para o sacrifício em prol das nossas vidas, aquele que hoje está conosco através do Espírito Santo. E, exagerando no termo, né? Aqui, sendo bem enfático, o Espírito Santo de Deus. Nós falamos isso, né? E é um exagero da pronúncia, né? Mas vale a pena, ainda que seja um erro de pronúncia, tá? 2, porque, né? Nós vamos ver assim, essa base teológica. O ponto 2, ele diz assim, o mediador da oração. Importantíssimo. Porque olha o ensinamento que isso traz, principalmente de maneira pública. Porque como o autor colocou aqui, eu destaco isso também, que é fato importantíssimo, ele coloca aqui nessa questão do culto, né? Existe 3 formas, ele coloca, não é verdade? Ele coloca o culto pessoal, o culto familiar e também ele coloca o culto público, né? Na igreja. Irmãos amados, mas aqui em qualquer lugar onde nós estivermos, em alguns desses nós teremos mais liberdade. Você concorda comigo? Nós temos mais liberdade em um culto no lar. E um pouco menos de liberdade no sentido de se expor e até mesmo de falar determinadas coisas e de brincar, talvez, de certas formas, apesar de que culto não é lugar de brincadeira, mas também não é lugar de mau humor. Mas eu talvez tenha mais liberdade no lar, talvez você tenha mais liberdade no lar do que no culto público dentro da igreja, porque a quantidade de pessoas ali, ainda hoje, nesse período ainda de restrições que nós estamos passando, restrição de presença de irmãos, ainda assim você tem as pessoas acompanhando pela internet, então há de se ter uma polidez maior. Agora, isso aqui não muda. O mediador da oração, Jesus. O texto vai falar sobre isso, né? O verso 5. E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Detalhe, por que existe esse termo? Porque como homem, ele morreu, porque ele não poderia morrer como Deus. É por isso que ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós, os seres humanos, andamos ao seu lado, como Pedro diz, comemos e bebemos com ele. Viajamos, eles viajaram, andaram de um lado para o outro e viram sinais e maravilhas. E viram também ele morto na cruz do Calvário. Você imagina o que não foi quando José e Nicodemos o tiraram da cruz? Os sinais, o corpo gelado, o sangue escorrendo, como qualquer outro mortal. Mas ali, naquele sepulcro novo, com uma pedra de muito peso na frente, uma comissão, um conjunto de soldados guardando, provavelmente selado e fechado, Jesus
ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o mediador. O autor continua aqui, eu quero seguir, que o texto dele é muito bom. Diz assim: somente Jesus é Deus. Vou ler novamente. Eu vou pegar do começo. Jesus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Somente Jesus é Deus que se fez homem perfeito. Somente Ele pode nos colocar em comunhão com Deus. Ele é o único caminho para o Pai. Por isso, toda a oração deve ser feita em nome de Jesus. É por isso que quando se ora de maneira pública no culto, irmãos, e fica aqui aquela lição já tão ensinada, né, durante tantas gerações nas igrejas cristãs evangélicas, nós oramos em nome de Jesus. É em nome de Jesus e não em nome do Pai e nem em nome do Espírito Santo, é em nome de Jesus. Algumas celebrações e algumas situações muito especiais nós faremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, não invente moda. Quando você orar de maneira pública, finalize a sua oração em nome de Jesus. Por quê? Porque é no nome dele que você está pedindo. Ele é o intercessor. Entendamos isso com mais profundidade. Porque nessa figura que nós temos para compreender, e ainda que não compreendamos na totalidade, eu digo, não entenderemos mesmo a totalidade da Trindade, no sentido pleno disso. Nós temos o Pai, que é o alvo, aonde nós queremos que cheguem as nossas orações. E nós temos aqui, nessa segunda figura, o intercessor, que é Cristo, pedindo por nós. Uso de novo aquela figura. É um intercessor perfeito, porque Deus olha para ele e vê o homem que se entregou em prol de toda a humanidade. E quando nós olhamos para ele, para Jesus, nós vemos Deus feito carne, se entregando por toda a humanidade e nos dando acesso. O véu se rasgou. Intercessor perfeito. O outro ponto que ele coloca aqui é o seguinte: a possibilidade de oração. Ele diz assim, nesse texto, essas bases teológicas: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que deve prestar em tempos oportunos. A oração é possível por causa da obra de salvação que Jesus realizou na cruz. Há um único resgate para todos. Marcos 10, 45. E por intermédio de Cristo que temos acesso ao Pai. Possibilidade de oração. Através do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Esse acesso é dado dessa forma. Resultado da oração? Vamos lá, porque se eu peço, tem resultado. Vamos entender isso? No culto público, como é que isso acontece? Qual é o resultado dessa oração? Ele diz assim: Deus envia trabalhadores. Vamos entender melhor isso aqui? Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Paulo dizendo: mestre dos gentios na fé e na verdade, verso 7. A seara do Senhor é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus diz que devemos rogar ao Pai para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Resultado da oração. Resultado do culto público. E o culto público, irmãos, que agora começa a ser retomado de maneira presencial, e creio que daqui para mais algum tempo nós teremos quase que uma normalidade e daqui a pouco caminhando para algo melhor, se o Senhor não mudar as situações e as coisas, nós vamos entender realmente isso e os resultados, eu creio que serão benéficos para o povo de Deus. Todos os textos que nós lemos aqui são ótimos, tá? São excelentes. Mas 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 a 40, que é do nosso texto de leitura diária, irmãos, que texto maravilhoso para falar sobre comunhão. Nós temos outros textos aqui que são maravilhosos, como João capítulo 4, que é a mulher samaritana, e Jesus falando com ela sobre os verdadeiros adoradores. Irmãos queridos, há de se ter humildade e de se buscar ao Senhor. Tenhamos uma alegria em cultuar a Deus. O culto público, irmãos, é uma oportunidade maravilhosa do povo de Deus, de maneira coletiva,
e mostrando para esse povo que se ama, se tolerando um ao outro, vários textos. Por isso que eu digo, os textos semanais são importantes para a compreensão dessa lição. Tá? Nós temos que ter isso. Prática da oração é um segundo ponto, ainda nesse primeiro aqui que eu gostaria de abordar, né? Que ele fala assim, ele vai dizer para nós no primeiro ponto aqui, quem deve orar? Isso está baseado no verso 8, e eu leio para você aqui, né, para nós basearmos isso. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Bom, vamos lá, baseado nisso, o primeiro ponto que ele diz é o seguinte, quem deve orar? Os homens. O termo varão indica pessoas do sexo masculino. Alguém já fez a seguinte afirmação, quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Irmãos, quer ver só uma coisa? Nos textos diários aqui, nós temos algo que é lindo, que é 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 a 34. Porque, aí no 23, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. E aí vai. Quem de nós conseguiu ler esse texto sem ter lágrima nos olhos? Depende, né? Depende, mas cada um tem um jeito. Mas muitos, eu tenho certeza que choraram quando leram esse texto semanal. 1 Coríntios capítulo 11, quando chegou no verso 23, pelo menos você teve aquele toque. Porque nós sabemos, né, como tem sido difícil. E olha, daqui a pouco estamos restaurando isso. Estaremos novamente voltando com cultos em todo domingo com ceia do Senhor, em breve. Aguarde aí, tá bom? Esse texto que eu li aqui está falando isso para homens, mas oração, voltando ao assunto aqui da lição, né, mais dentro disso, não é só para homens, mas homens também. Por quê, irmãos? Porque o homem, ele é o cabeça da mulher. No relacionamento, no casamento, existe isso na vida. E o homem, ele é diferente da mulher. Olha que coisa linda. Existem, irmãos, diferença entre nós. Não existe uns mais privilegiados do que o outro. Nem a mulher é mais privilegiada do que o homem, nem o homem mais do que a mulher. Mas existem diferenças de funções, entendamos isso, com sabedoria. Tá? Ah, olha só, quem deve orar? Todos. Mas aqui, irmão, querido, você que é homem, você que tem um lar, você é sacerdote do seu lar, homem. Aí eu, né, varão, você é o sacerdote da tua casa. Se a coluna de uma casa, querido, ficar arruinada, a ferragem apodrecer, a casa vai cair. Você é varão, é homem. Muitas mulheres às vezes têm que assumir porque os homens acabam se recusando a fazer isso. Aonde orar? Em todo lugar, não existe lugar sagrado específico para oração. Não, realmente nós temos que concordar. Em todo lugar. Orar em todo lugar. Mas aqui eu faço uma ressalva. Não que eu esteja corrigindo o que o autor falou, porque nós entendemos o que ele disse. Tá? Mas Mateus 6, versos 5 e 6, vai falar sobre fechar a porta, sobre orar. É Jesus ensinando ali, no Sermão do Monte, a orar também em particular. Então, queridos, é preciso intimidade com Deus para que as coisas fluam de maneira pública, tá bom? E como orar? Primeiro levantando mão santa, isso é, em santidade de vida e com o coração puro. É com testemunho, aonde os olhos não veem, onde as cortinas estão fechadas, aonde nós estamos sozinhos, não somente. O culto público, ele depende da minha vida privada, nesse sentido de alegria, de sucesso, de unção do Espírito Santo, queridos. Depende disso, depende de como eu levo a minha vida privada. Tem a língua grande mais? Falo das pessoas, critico demais. É porque às vezes a gente só apega os pecados a outras coisas, né? Mas tudo é muito importante. Como o autor vai falar aqui em uma oportunidade, ele diz assim, Deus está preocupado com as pequenas coisas da nossa vida. Sim, ele realmente está preocupado com as pequenas coisas da nossa vida. Porque o inimigo, irmãos amados, ele não entra em brechas gigantescas, essas já estão abertas. Ele entra em pequenas brechas, em pequenas situações, onde nós falamos, não tem nada a ver, eu posso fazer isso. Isso que está sendo falado é bobagem. O pastor está errado, a igreja está errada. E vou amargurando, levando aquilo até o ponto em que eu cedo uma pequena brecha. E essa pequena brecha vai me levar à queda, porque ela nunca mais vai parar de crescer, a não ser que haja uma intervenção divina. E muito disso, às vezes,
também vai depender da nossa humildade de aceitar isso. Porque o Senhor, Ele domina sobre aqueles que deixam que Ele domine. Cuidado com isso, irmão. E se você é de Cristo, eu digo, mais cuidado ainda, porque Deus corrige o filho que ama. Bom, aqui nós vamos ver um segundo tópico que fala exclusivamente para mulheres, mas não exclusivamente total, né? Conduta conveniente. A expressão da mesma sorte indica que Paulo continua falando do comportamento no culto público nesse sentido aqui mais amplo que o autor está usando. Eu quero que você, se você não entendeu isso, por favor, seja humilde, irmãos. Mande uma mensagem e nós estaremos conversando mais isso. Isso é uma lição que ela tem um contexto um pouco mais amplo. Tá? Ele está falando aqui. Ele continua, e realmente essa expressão, né, da mesma sorte indica que aquilo que ele falou lá atrás também serve para esse segundo grupo, e que ele continua andando dentro dessa linha, acrescentando algo a mais. Por quê? Porque existe algo diferente. Ele diz aqui ainda assim, os falsos mestres semeavam discórdia, futilidades e trivialidades na igreja. Isso não mudou. Essa fórmula continua sendo assim. Sabe por quê? Porque os homens mudaram. As gerações estão diferentes, evidentemente. A tecnologia mudou, o modo de encarar a vida mudou, o modo de ganhar a vida mudou, não é verdade? As profissões, hoje eu ouço falar por aí de profissões do futuro, aquelas que não existem ainda. E observe só. Mas tem uma coisa que não mudou, o inimigo continua sendo o mesmo. E ele continua usando as mesmas armas, ou seja, distorcendo a palavra de Deus e fazendo com que fique mais, entre aspas, confortável para nós. As mulheres e suas vestimentas. Vamos entender esse assunto. É natural para a mulher zelar por sua aparência. Qual é a mulher que não zela? Mas eu digo mais. E aqui fazendo da mesma forma que nós fizemos. Qual o homem que não zela pela sua aparência, querido? Pode até não ter todo o cuidado de uma mulher, evidentemente é muito diferente, mas zela também, tá? Zela. E a coisa anda mais ou menos dentro de cuida. Por quê? Muito disso também tem a ver com a saúde. É evidente, eu não estou falando de uma imposição aqui de algo físico, ideológico, nada disso. Mas eu estou falando de cuidar da sua própria saúde, que tem boas consequências para a vida, não é verdade? Mas a mulher cuida da sua aparência. Agora, Paulo se preocupou com o extremo, atenção para isso, ou o exagero feminino. Por isso, ele traz 3 orientações. Deve vestir-se modestamente. Primeiro ponto, a mulher deve vestir-se com decência e discrição. Ela deve apresentar-se na igreja de forma bonita e atraente, mas nunca provocante e sensual. Muito diferente. Evidentemente, queridos. Mas cuidado. Cuidado com decote. Cuidado com transparências. Cuidado com coisas muito apertadas. E assim vai andando. É exatamente disso. No culto público, em todo lugar é inconveniente. Mas num culto público, pior ainda. Existem situações que são específicas de lugares. Por exemplo, em uma praia, são outros trajes. Agora, dentro da igreja, em um passeio no campo, você tem uma outra prática. Em uma caminhada pela montanha, em um exercício matinal ou noturno. Enfim, em cada lugar tem. No culto também tem. E deve-se ter uma decência nisso. Aí você me pergunta, mas pastor, isso não serve para homem também, não? Serve, querido. Serve sim. Mas só que o homem, o sexo masculino, o varão, ele tem um funcionamento diferente da mulher em algumas coisas. E nessa área sexual, o homem pode ser tentado por situações, às vezes, inconvenientes. Então, muito cuidado com o que se veste, mulher. Olhe como você está se vestindo, dê uma boa olhada no espelho, com senso crítico, com a ajuda, talvez, de uma outra pessoa, aquelas que são casadas, que o marido olhe isso, porque aí eu creio que isso faz parte do marido também, tá? Outro ponto que ele coloca aqui, as mulheres não devem se adornar com extravagância. Discrição. Nada de penteados exagerados, uso de joias valiosas ou roupas caríssimas, e assim vai andando. Ostentação, né? Ostentação terrível, cuidado com isso. Muito cuidado em tempos de internet, porque a ostentação hoje, muitas vezes, não está simplesmente no traje, no culto público, não é verdade? Às vezes na internet, cuidado. A gente tem que tomar cuidado com muitas coisas, até mesmo com o que postamos em várias situações, porque às vezes você pode até mesmo estar humilhando uma outra pessoa com algumas coisas que você está postando. Tem que tomar muito cuidado. Olha que delicadeza que é isso. E aí você pergunta se está certo, leia o texto de 1 Coríntios 11
e você vai ver lá no comecinho que ele pega do 17, né? Lá do versículo 17. Nisso não vos louvo. É o que Paulo diz para aquela igreja. Que existia realmente um desprezo. E ele diz que aquela exposição pública tão grande de ostentação era algo que feria os mais pobres. Então, cuidado, mulher. Cuidado com isso, tá bom? E o terceiro ponto, as mulheres devem revelar piedade na sua maneira de vestir. Aí ele coloca aqui. Porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas, a mulher crente deve revelar beleza espiritual e moral através dos atos de caridade, ou seja, dos atos de amor. Trabalhando, evangelizando, andando junto com as outras mulheres, fazendo parte da união feminina, as jovens da união de juventude, trabalhando, fazendo essa conexão, cuidando daquelas novas convertidas que chegam para a igreja, auxiliando aquelas que são mulheres de diáconos, aos diáconos, e até aquelas que não são, mas que são solicitadas em algumas situações, estejam juntas. E assim nós vamos andando, queridos, com boas obras, com honestidade, com amor, com carinho, com direção para as mais novas e com cuidado com as mais velhas e com amor com aquelas que estão chegando e com paciência com aquelas que estão fracas na fé. Isso é geral, mas aqui também serve para as mulheres. As mulheres e suas ações é o último ponto dessa lição, e o pouco tempo que nós temos eu gostaria de dizer aqui, pegando bem no finalzinho. A mulher não deve ensinar ou pregar na igreja. É o segundo parágrafo, bem no meio dele, tá? A mulher não deve ensinar ou pregar na igreja, de um modo oficial, assumindo o papel de mestre em lugar do homem. Atenção, em lugar do homem. A mulher pode e deve pregar e ensinar. Parece que ele está se contradizendo, mas eu vou explicar. Mas não exercendo a autoridade de homem. Cabe aos presbíteros ordenados o ofício de ensinar na igreja. Aqui nós estamos falando, e o autor está falando sobre ordenação feminina. Isso é invenção humana. Não temos isso na Bíblia. Ordenação feminina, não. De modo nenhum. Então, muito cuidado com isso. Evidentemente, respeitamos a todas as amadas e queridas igrejas que pensam e que fazem de maneira diferente. Tá? Evidentemente, já recebemos em nossa igreja pastoras e mulheres que trouxeram mensagem de Deus, e temos em nossa igreja mulheres que não estão em ministérios consagratórios, não foram ordenadas a nenhum tipo de outro ministério, mas que fazem um trabalho que sem ele não poderia ser possível, tão somente nós andarmos sem esse trabalho tão importante das mulheres dentro da igreja. Porém, aqui ele está falando de cargo ordenatório. E aí, de novo, eu digo isso, pela falta de tempo que temos aqui. Estou apto entre aspas, né? Com a misericórdia de Deus, e pronto para responder a qualquer pergunta dentro desse tema. Acho um tema intrigante e realmente maravilhoso para que nós possamos ter isso. Eu gosto do que o autor fala aqui, e eu finalizo com esse texto que está lá no primeiro parágrafo ainda daqui, Mulheres e Suas Ações. Diz assim, macho e fêmea, homem e mulher, são iguais em dignidade e valor, mas diferentes em seus gêneros e papéis. Os sexos são diferentes e complementares. Eu achei maravilhoso e finalizo com essa citação. Diferentes em gêneros e em papéis, mas iguais em dignidade e valor. Deus criou o homem e a mulher para a sua glória. Mulher, louve ao Senhor. Louve ao Senhor com inteligência, com sabedoria, com trajes de mulher santa, com vida de mulher santa, com postagens de mulher santa. E de igual modo serve também para os homens, de maneira igual, exerça a autoridade que o Senhor lhe deu, com amor e carinho. Assim como Cristo amou a igreja, os homens devem amar suas mulheres. E assim tem que existir entre nós esse amor que nos guia e que é o árbitro em tudo que nós fazemos. Irmão querido, que Deus lhe abençoe. Mande perguntas, te incentivo a fazer isso. E os irmãos que são da igreja, atenção que no ICOR daqui a pouco teremos as nossas perguntas feitas pela nossa superintendente de Escola Bíblica Dominical, irmã Daniele Santos Silva. Irmãos queridos, fiquem na paz de Cristo, que Deus vos abençoe
em nome de Jesus.